Olha, há várias possibilidades em relação a essa diferença. Primeiro é porque estamos lidando apenas com palavras, né? Palavras são signos que apontam para alguma coisa muito maior do que elas próprias. Visão, vem do latim vício, que é utilizada em muitas filosofias antigas e medievais para determinar uma função perceptiva, que dependendo da direção do discurso do autor, pode ser uma percepção superficial ou pode ser uma visão aprofundada, aguda das coisas. Nesse mesmo sentido, o olhar, para alguns autores também pode sugerir uma percepção mais demorada e mais minuciosa da dinamicidade qualitativa e contextual do objeto que está sendo percebido. Nesse caso, eu me coloco disponível às duas possibilidades, né? Como eu disse inicialmente, me parece que são só palavras, então entendo que há uma necessidade de diferenciar uma percepção superficial, descompromissada do ponto de vista emocional com o objeto, de uma percepção aguda, profunda, que é o que de fato interessa como objeto dos estudos de estética e é o que é visado e é o que constitui o motivo e a movimentação da criatividade artística. Sim, então se entendemos que o olhar determina uma demora, não quero dizer significativa, mas uma demora mais concreta e efetiva na oferta sensual, uma oferta sensitiva, perceptiva de uma obra de arte. Aqui se descortina então uma forte relação entre esse olhar profundo, demorado, entendendo que referimos com o olhar a atividade dos nossos terminais sensoriais, né, dos nossos 5 sentidos, aliados a um envolvimento emocional com as qualidades do objeto que está sendo oferecido na arte, né? Estabelecer então essa relação com a música é muito possível, também desde que entendamos que na música nós temos outro problema filológico, né? Que é o significado profundo de música. Na nossa percepção contemporânea, nós entendemos que música se trata de colecionar alguns sons e organizá-los num espaço temporal, né? Isso resulta em canto, resulta na execução de um instrumento ou algumas outras coisas parecidas. Mas num nível mais aprofundado da mesma palavra, se revisamos a origem etimológica, vamos descobrir que a música significa, a rigor, os assuntos das musas, né? E decorre das palavras gregas antigas, musa e que é relativo às musas, musique. Na mitologia grega, as musas são 9, né? E elas, apenas uma delas, faz música como nós entendemos hoje na contemporaneidade. Eu estou falando de Euterpe, né? Euterpe, ela faz música, ela canta, toca, mas as outras 8 musas fazem também poesia épica, poesia lírica, fazem dança, fazem tragédia, que é um tipo de teatro, comédia também é teatro, pantomima, que é outro tipo de teatro, fazem história e fazem astronomia, né? Então veja, a rigor, fazer música é fazer poesia, é fazer teatro, é fazer dança, é fazer astronomia, história e música como a entendemos hoje. O que há de comum entre essas 9 práticas? O tempo,
todas são práticas temporais. E justamente se há uma dimensão que permeia todas as nossas possibilidades perceptivas contemporâneas, essa perceptividade profunda do olhar, é justamente o tempo, né? Por que esse destaque, né, no pensamento antigo em relação à música e à percepção da música? É porque é justamente nesse tempo que o nosso envolvimento psíquico com aquele objeto pode justamente ser acompanhado pela potencialização das nossas respostas fisiológicas e isso se transformar em descargas emotivas. Essas descargas emotivas, veja de novo em relação à etimologia, né, decorre dessa vez a nossa palavra, a que utilizamos nesse sentido, decorre do latim ex movere, ou seja, significa mover para fora, tá? Essas descargas emocionais nos movem para fora de quê? De uma simples visão de um relacionamento superficial com um objeto perceptivo. E isto tem uma alta capacidade formativa. Em poucas palavras, uma relação de percepção profunda com as descargas emocionais provocadas por um fenômeno musical, no sentido amplo, tá? Acabariam gerando energia psíquica e fisiológica suficiente como para que a gente consiga se relacionar concreta e efetivamente com o mundo real, com o mundo de verdade. Isto é educação em profundidade, sabe? É o cerne do problema educativo. Há uma relação, você me pergunta, entre música e olhar, sim, e há uma relação intensamente educativa, fundamentalmente educativa. Se estabelece uma dinâmica de dar e receber entre o objeto e o espectador. É a isto que Alfonso López Quintas, um esteta, filósofo contemporâneo espanhol, chama de interação ambiental, né? Porque partimos do pressuposto de que um objeto, incluso nós, enquanto objeto, não somos exclusivamente um lugar denotativo, mas somos hábitos dinâmicos, né? de relacionamento e de interação com esse relacionamento. Então, quando há uma obra de arte que se dispõe, que está disposta a uma percepção humana, estabelece-se esse ludus, esse jogo entre perceptor e estímulo perceptivo, que se interpenetram, que se modificam relacionalmente, tá? E da onde pode surgir, de fato, esse conhecimento de mundo, né, ao qual me referia anteriormente, e incluso possibilidades de acomodação em sequência, né, entre esses dois agentes, o que chamamos de possibilidades criativas, né? Como continuar essa transformação e continuar imerso nesse processo de transformação que se estabelece entre os dois agentes. Devo dizer que isto nem sempre é possível. Se uma pessoa se aproxima de um estímulo perceptivo na única e imediata intenção de satisfazer os seus desejos mais primários, as movimentações mais elementares, talvez aquele estado emocional que vai surgir desse encontro vai ser consumido naqueles desejos e naquela satisfação pessoal tão centrada no eu e tão imediata, né? Quando é que pode surgir a outra possibilidade? É quando há disponibilidade por parte do perceptor para ser atravessado pela obra também, né? Agora, não vamos colocar isso como um jogo, não vamos colocar isso exclusivamente na conta do perceptor, né? Ou do espectador.
mas também vamos reconhecer que às vezes a obra, a própria obra, não está de fato em condições de sugerir essa movimentação. Ela própria não se movimenta, e se movimenta de maneira desajeitada, né? Como traduziríamos isso? Que ficou meio em chinês. O cara canta desafinado, a moça caiu no grunge pé, ou então a poesia está capenga, ou o jogo cênico entre os atores não é convincente, né? Ou seja, em poucas palavras, a dinâmica interna da obra não é convincente, não é harmônica, né? Dessa maneira, por mais que o espectador esteja disposto a se deixar atravessar pela obra, essa obra não tem condições de atravessá-lo, pelo menos não no sentido criativo e expansivo em que nós pretendemos no primeiro relacionamento.